Fala aí, seus meliantes! Bora falar um pouquinho aí, tardiamente, dessa vitória inicial do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, 2-1 contra o Vila, numa partida dificílima, cara. Eu não esperava que o Vila fosse impor tanta dificuldade como impôs contra o Cruzeiro, mesmo sabendo que é início de temporada, apenas o primeiro jogo, mas eu sinceramente fiquei um pouco decepcionado com o futebol apresentado pelo Cruzeiro. Um time frágil, um time que não conseguiu articular muitas vezes as jogadas ali na frente, mas que ao mesmo tempo tudo isso é compreensível por se tratar do estágio da temporada em que nós estamos, que é o início e foi apenas o primeiro jogo. Acho que a grande expectativa foi para a gente poder ver um pouquinho sobre a ideia de jogo do Nico, né, sobre o que ele vem pensando nesta pré-temporada para o Cruzeiro. E a grande verdade, pelo menos particularmente, eu não gostei muito dos testes que ele fez, mas ao mesmo tempo eu entendo que esse é o momento ideal para ele realizar esses testes, essas invenções, essas improvisações, para que ele possa realmente testar as suas convicções, as opções que ele tem no elenco e ver o que vai dar certo e o que vai dar errado. Mas, na minha opinião, no jogo de ontem, a formação do Cruzeiro estava bem estranha, bem torta. A gente com bastante zagueiros ali entre os relacionados e apenas o Neres, o que é o menos zagueiro, foi para o jogo na posição de origem. A gente teve o Marlon jogando como um zagueiro pela esquerda, tivemos o Palácios, né, jogando como um zagueiro pela direita. Ou seja, o Palácios na posição dele de origem, que é na lateral, já não vinha conseguindo apresentar um futebol minimamente razoável na temporada passada e começa essa recebendo uma chance. O Marlon, muito bom como lateral, mas como terceiro homem da zaga ali, na minha opinião, nem tanto. Então, perdeu-se a força pela esquerda com o Marlon, ganhamos a incompetência do Palácios pela direita e essa fragilidade defensiva acho que se deu muito por conta disso. Então, esse esquema com 3 zagueiros é até algo que eu gosto, que eu acho positivo, mas com jogadores melhores em suas respectivas posições por ali. Para início de jogo, eu achei que o Cruzeiro sofreu muito com as ofensivas do Vila Nova, que não fez uma partida brilhante também, mas em alguns momentos eu acho que eles correram mais do que a gente. O nosso time desentrosado. No meio campo ali, acho que tinha que ser bem aquilo ali mesmo, Lucas Silva, ao lado do Japa. Falta ainda achar um lugar para o Romero, mas eu acho que o Nico não vai seguir com esses testes, pelo menos que foram feitos nessa partida inicial não, porque na minha opinião deram muito errado, mas reafirmo que é esse o momento mesmo para realizá-los. O Vila teve alguns momentos ali que levou perigo, principalmente em 2 jogadas de falta, bola parada, onde o Neto bateu uma por cima do gol que desviou na barreira, depois deu uma no gol que o Rafael Cabral fez uma boa defesa. E o nosso time estava tentando, mas sem muito sucesso também, porque pelas pontas a gente não funcionou com o Robert de um lado, não funcionamos com o Arthur Gomes do outro, que mais uma vez se mostrou improdutivo. Foi legal também para ver pela primeira vez o Dineno, né, com a camisa do Cruzeiro. E assim, não fez uma boa partida também, apesar de ter feito o nosso gol. E centroavante é isso, cara. Não precisa saber conduzir uma bola em velocidade. Óbvio que se souber é muito bom, mas não é a função primária. O centroavante, o matador, o 9 raiz, que eu particularmente gosto bastante, foi bem o que o Dineno fez ontem. Estava no lugar certo para a bola simplesmente bater nele e entrar no gol. E essa simples batida no centroavante para entrar no gol faltou demais na temporada passada, e esses tantos gols nos fizeram uma falta tremenda. Não à toa a gente passou fome no Campeonato Brasileiro. Então assim, foi legal o nosso centroavante, a nossa aposta de gols para a temporada, já ter começado o ano fazendo o seu golzinho logo na estreia. Já tinha feito no jogo treino também, mas aí, né, não é jogo oficial. Mas foi legal vê-lo balançando as redes logo na primeira partida. Deu para ver a virtude dele da bola aérea. Ele ganhou algumas bolas ali no meio campo, né, de tiro de meta batido. Teve um escanteio ou uma falta também que ele conseguiu cabecear fraco, mas conseguiu chegar inteiro na bola. Fez o gol. Então foi bem legal a primeira apresentação do Dineno, de poder conhecê-lo um pouco mais, por mais que a partida dele não tenha sido brilhante. E para mim, cara, eu acho que a grande
Os dois principais pontos positivos da noite de ontem, e aí excluindo a vitória, foi a apresentação do Matheus Pereira, que para mim é o cara diferente desse time do Cruzeiro, é o jogador que tem capacidade de pegar a bola e achar opções dentro de campo quando muita gente não as vê. Ele enfia uma bola com qualidade, ele conduz, ele protege, tem a bola parada. Quase ele fez uns 15 gols olímpicos ontem numa cobrança de escanteio lá, mas é o cara lúcido, é o cara que pensa e que consegue executar nesse time do Cruzeiro. O segundo gol nosso, marcado pelo João Pedro, nasce de uma tabela dele com o Gasolina, então participação direta dele no gol. Então acho que o grande ponto positivo fica pela boa apresentação do Matheus Pereira, que para mim foi o melhor em campo hoje, destoando bastante dos demais jogadores do Cruzeiro. Eu acho que com folga o Matheus Pereira foi o melhor jogador do time do Cruzeiro. Não teve, na minha humilde opinião, nenhum outro jogador que tenha tido uma apresentação muito boa, por exemplo. Todo mundo, para mim, teve abaixo da média ou no futebolzinho bem feijãozinho com arroz. E o Matheus Pereira destoou para grata surpresa. Gostei bastante do que eu vi dele ontem, confirmando o que eu penso, que com uma pré-temporada, com um tempo maior de adaptação ao Brasil, ele com certeza vai conseguir desequilibrar e entregar bons resultados aqui no Cruzeiro. E o outro ponto positivo foi do Nico ter utilizado a base do Cruzeiro, que é o que a gente tanto pede e tanto pediu no ano passado. Começou o jogo com o Japa, no segundo tempo começou com o Robert também, depois colocou o João Pedro no jogo, que acabou marcando o gol da nossa vitória. E é isso, cara, que esses testes, que as oportunidades para a base continuem, porque eu tenho muita convicção que jogador para compor elenco é jogador da base. Ao invés de contratar esses bagres, jogadores medianos para compor, utiliza a base, que é menino novo, que gosta do clube e que tem potencial para render dentro de campo e, consequentemente, no futuro, uma renda e gerar frutos financeiros para o Cruzeiro. Então, assim, não gostei da partida do Cruzeiro. Achei que foi bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos mesmo, mas ao mesmo tempo eu entendo que por ser um primeiro jogo, início de temporada, os jogadores e o treinador se conhecendo, eu acho que tá aceitável, que não é passível de cobrança nesse momento, mas que essa primeira partida sirva para que o Nico já perceba que alguns testes talvez que não deram certo não precisem ser repetidos. E o fato curioso da noite de ontem foi que em muitos minutos do segundo tempo a gente teve fucking 4 laterais em campo ao mesmo tempo. A gente teve William, teve Marlon, teve Palácios e tivemos o Wesley Gasolina aditivada de ponta esquerda, mano. Então, assim, eu acho que alguns testes são válidos, principalmente nesse início de temporada, nesse exato momento do ano. É para isso mesmo o Campeonato Mineiro, laboratório, teste, etc e tal. Mas, porra, pegou pesado nos testes aí, mano. Wesley Gasolina, depois de 5 anos sem jogar futebol de ponta esquerda, no fim das contas, não vou falar que foi terrível, que foi caótico e que foi trágico, não, porque o Gasolina acabou dando assistência para o segundo gol do Cruzeiro, marcado pelo João Pedro após aquela tabela com o Matheus Pereira ali, mas que foi bem estranho e bem aleatório vê-lo jogando na ponta esquerda, o nosso querido Wesley Gasolina. Isso eu confesso que foi. E a partida de ontem também, os relacionados, etc e tal, serviu para deixar bastante evidente as lacunas que ainda existem no time do Cruzeiro, né? A gente não tinha tantas opções legais para o segundo tempo, principalmente, para mudar o cenário do jogo ofensivamente falando. Mas ao mesmo tempo também eu entendo que não é passivo de cobrança. A diretoria disse que está trabalhando, atento ao mercado, mas é fato que a gente precisa se reforçar para que a gente tenha um elenco competitivo e um pouco mais encorpado para as tantas competições que a gente vai ter nesse ano de 2024. O Lucas Romero não reestreou pelo Cruzeiro, o Verón ainda estava de fora, mas eu ainda continuo com a minha convicção de que o Cruzeiro precisa contratar um ponta resolvedor de problemas. Ah, mas contratou o Verón, muito bom, promessa, aposta muito válida, mas para mim, por ser jovem, por ter o histórico que tem, o Verón é uma aposta. Toda contratação é aposta, na verdade, mas quando o cara é jovem,
pouco experiente, é uma aposta maior ainda. Então, o que eu acho que o Cruzeiro precisa ainda, de forma assertiva, ir atrás do mercado, é de um ponta bom que resolva os problemas do Cruzeiro, como, por exemplo, o Bruno Rodrigues fazia até a sua saída neste ano do Cruzeiro. Então, assim, precisa de ter um cara absoluto pela ponta para dividir a responsabilidade com o Matheus Pereira na criação, no volume de jogo, assim como para dividir a responsabilidade também de gols com o Dineno. Então, legal a estreia do Cruzeiro, apesar da partida ter sido ruim, sempre bom ver o nosso time em campo. Eu já estava morrendo de saudade de passar raiva e ao mesmo tempo ter algumas felicidades também. Bom sempre ver o Cruzeiro em campo, mas primeira partida onde deixou bastante evidente alguns pontos em que a gente precisa melhorar. E é isso, vamos para cima, apoiando, tendo paciência e bastante discernimento e conhecimento do atual momento da temporada, que ainda não é passível de cobrança, mas é sempre uma oportunidade para a gente poder ir observando onde pode melhorar e onde pode piorar. Tamo junto? Cenário improvisado aí dentro da ambulância, arrumando um minutinho aqui para poder gravar o vídeo e vamos ver se a gente volta com alguma frequência aí, beleza? Deixa o like para dar aquela moral pra gente, tamo junto, vamos que vamos, é nóis!